Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. De momento está um sol do caraças. Está um sol. Está um sol do caraças. E precisamente a minha foto do bom dia de hoje foi com o sol a dar ali assim nestas molduras. Portanto, agora aqui só se está a ver uma. Porque o sol apareceu assim de repente e não temos sol. Há uma data de dias, ontem não chegou a aparecer e anteontem também penso que não. Portanto, há uma data de horas, muitas horas, ou dias neste caso, que não apareceu ao sol e de manhã quando eu vi o sol. Maravilha. Bom, então, a seguir está uma foto do meu cabelo, do comprimento do meu cabelo, porque eu já queria fazer isto há algum tempo. Este género de fotografia, vá. Ou de registro, ou fotografia, talvez, uma mistura disso, vá. E quando eu tirei esta fotografia, eu ainda não sabia que afinal hoje não ia ao cabeleireiro, porque naquele dia que eu disse nas minhas histórias, eu vou ali marcar o cabeleireiro, eu fui realmente marcar o cabeleireiro. Ficou marcado para hoje, mas eu hoje, por conta da minha vida, eu queria dizer uma coisa bonita, pronto, quando eu quero dizer coisas bonitas, por isso é que eu nunca digo coisas bonitas. Quando digo coisas, não digo coisas bonitas. E quando quero dizer uma coisa bonita, não consigo. Pronto. Por conta de a minha vidinha ser muito espetacular, eu tive que desmarcar o cabeleireiro, portanto, hoje não vai haver um antes e depois, vai só haver um permanente. Não é? Quer dizer, permanente não, que o cabelo vai crescendo. Mas isto também foi com a ideia de fazer um antes e um depois, sim. Também tirei essas fotografias logo pela fresca. Ainda não tinha aparecido o sol, por acaso a fotografia está depois. Porque eu editei a fotografia depois. Ou seja, estava a editar a foto do cabelo quando vi o sol refletido ali nas minhas molduras, nos meus espelhos, aquilo são dois espelhos. Pois é isso mesmo, então apresentei assim. Eu também não faço assim muito caso de esta é agora e a outra foi depois e ai que horror e não está por ordem. Não faço assim muito caso disso. Agora de repente lembrei-me, olha, pois, então, porque as primeiras fotografias que eu tirei hoje foi precisamente 30 fotografias ao tamanho do meu cabelo. Escolhi aquela e embelezei-a como está aí atrás. Como acho que ainda se pode ver. Mas eu vou passar a fazer assim, também estou agora aqui a pensar uma coisa que estava a pensar também há bocado, e já tenho pensado em outros dias, em outras ocasiões da minha vida, que é o seguinte, eu tenho que passar a pôr a fotografia de que estou a falar a seguir à história de que estou a falar dela, porque às vezes já se perdeu lá atrás, porque eu faço estas coisas com horas de intervalo. Portanto, a ver se não me esqueço de voltar a colocar as fotografias. De seguida está o frasco do mel. Pois aquele frasco de mel tem muito que se lhe diga. É o tal frasco de mel que eu trouxe da casa dos meus amigos que estava lá em Vinhó. É esse frasco de mel. E eu ia hoje, que é sexta-feira, ia já hoje fazer o bolo de mel e laranja. Eu comprei ontem as laranjas, eu fui com aquela chuva do camandro à frutaria buscar aquelas belas daquelas laranjas. Tenho-as ali, são maravilhosas. Eu comi uma quando as trouxe, comi uma porque eu adoro laranja. Porque eu adoro. Me apeteceu comer uma, porque eu adoro laranjas. Sim, eu adoro laranjas, mas pronto, comi uma laranja porque achei que devia comer uma laranja. E então vim com as laranjas, comi logo uma e pronto, então posso assegurar que são espetaculares porque estamos no inverno. Esta é a época das laranjas, portanto, se as laranjas não forem espetaculares agora, também não vão ser espetaculares em outra altura. Mas o frasco de mel, pronto, eu acabei por não fazer. A fotografia que está a seguir também tem a ver com o bolo de noz e mel porque eu comecei a partir nozes. E quando eu comecei, e eu até era para dizer, já sei o que é, ainda não, é que eu ainda não disse porque é que não vou fazer esse bolo. Pois é porque eu não consigo abrir o frasco. Eu não consigo abrir nem o frasco. Então a minha é muito fraquinha atualmente, realmente, não consigo abrir o frasco de mel. Quer dizer, o frasco de mel novo, que eu também tenho ali um, de mel novo, vou usar o metade. Amanhã, não sei como é que vou fazer isto. Não sei como é que vou fazer isto. Isto também é um bocado disperso porque. É um bocado disperso porque não fica tudo seguido, o assunto todo seguido. Portanto, eu no outro dia disse que depois acabo por contar as contas. As contas. Acabo por contar as coisas uma data de vezes. É que eu se calhar vou. Eu agora vou ali assim, deixo aqui agora a foto do frasco de mel e das nozes e já cá vai.
Ora então, em que ponto é que está a minha vidinha? Eu queria fazer já hoje, aí atrás eu até disse só, umas vezes disse bolo de mel e nozes, outras vezes disse bolo de laranja e mel. Pronto, é um bolo de essas três coisas, portanto, mel, laranja e nozes, da Filipa Gomes, e deve ser um ganda de um espetáculo. O que é que eu ainda pensei quando pensei antes de me dar, ou seja, antes de tudo eu dei-me preguiça de partir as nozes, começou logo por aí, deu-me uma preguiça do caraças de partir as nozes, mas pensei assim, Gina Maria, então, como é que é? Vamos vencer as barreiras desta vida, por ínfimas que sejam, por insignificantes que sejam, vamos lá embora partir as nozes. E comecei a partir as nozes, tinha meio... porque antes disto, quando estava a dar a preguiça de partir as nozes, eu ainda pensei fazer o bolo com amêndoa e limão, porque fica muito bem, essas duas coisas juntas, ficam espetaculares. E então eu ainda pensei, pá, espera lá, e se eu fizer assim, também é capaz de ficar muito bom. Canela, claro, porque o bolo leva baunilha. A receita original da Filipa Gomes leva baunilha, mas eu como não gosto assim tanto quanto isso da baunilha que tenho ali, normalmente ponho canela, porque canela fica bem com limão, canela fica bem com laranja. Pronto, os meus bolos têm quase sempre canela. Se calhar tenho que me deixar disso. Às vezes esforço-me muito por não pôr canela, que é para os bolos terem sabores diferentes, porque a canela é uma coisa tão presente que às vezes faz as coisas os bolos assemelharem-se muito, não é? Então, mas não, desisti da ideia preguiçosa de fazer o bolo de amêndoas e limão e dediquei-me a partir as nozes. Comecei a partir, tenho uma data delas partidas, mas de repente lembrei-me, ups, espera aí, será que eu consigo abrir aquele frasco? Ora, dizia eu, será que eu consigo abrir aquele frasco? É tão antigo, provavelmente não vou conseguir. Então, larguei as nozes e fui tentar abrir o frasco. Pá, não consigo mesmo, pronto. E realmente até é melhor eu deixar-me estar sossegada com este tipo de força. E então pensei, olha, então não vou fazer bolo, oh que pena, e fiquei mesmo cheia de pena, tinha já uma data de nozes partidas, ainda me faltava um bom pedaço para chegar à pesagem que é preciso, mas pensei, não vou ficar por aqui, estas ficam partidas, olha, entretanto também tenho estado a picar, ou seja, a retirar uns quantos bocadinhos de nós. Mas estava ali a pensar, pá, que boa oportunidade de fazer já o bolo hoje. Eu até me apetece tanto bolo que eu tenho saudades de um bolo de fatia, porque a minha cena é bolo de fatia e eu o fim de semana passado não tive. E a minha semana não decorreu com a presença de um bolo de fatia. Eu gosto e estou agora a notar que estou um bocado torta. E são tantas histórias, tenho que endireitar tantas histórias. Pronto, eu gosto muito de ter um bolinho de fatia para comer ao pequeno almoço uma fatia. Gosto imenso dessa sensação de acabar de comer a torrada e de beber o chazinho e há ali bolo, vou buscar uma fatia. Pronto. E não tenho tido isso, durante esta semana toda não tive, então tenho saudades de um bolo de fatia. Estava ali a pensar o que é que havia de fazer, lembrei-me de fazer, não tem nada a ver, mas eu até me lembrei de fazer massa folhada, porque é uma coisa que eu quero repetir em breve, portanto não deixar arrefecer muito a ideia da massa folhada cá na minha cabeça. Quero também fazer. Depois há toda uma série de receitas que eu quero experimentar, outras que quero repetir porque gosto muito delas, e uma delas é. De repente lembrei-me, pera, há tanto tempo que eu não faço este bolo, eu gosto tanto, e dá para pôr as nozes. Bolo de cenoura. Continuo torta. Eu acho que vou marimbar para isso. Está bem? Vou continuar torta. Vou continuar torta. Pronto, então. Pus-me na feitura do bolo de cenoura. É um bolo de cenoura facílimo de fazer. Eu depois deixo aqui uma fotografia com a minha receita. Tem umas emendas à mão, mas eu tiro uma fotografia à receita para quem quiser experimentar. Vai ficar já aqui a seguir estas histórias em que eu estou a falar do bolo. E pronto, está feito. O bolo é composto também de uma calda por cima que leva mel. Quando eu me lembrei, o bolo leva mel, mas eu posso usar açúcar daquele escuro. Eu tenho ali 3 tipos de açúcar num branco. Portanto, qualquer um dá. Mas, entretanto, dediquei-me à abertura do frasco de mel mais recente e consegui rapidamente abrir. O outro é que realmente, coitadinho, está complicado de abrir. Não vou ser eu a abrir. Não. Ora, esta cobertura é composta de aveia, amêndoa, lá está. A receita diz amêndoa, mas eu vou pôr as nozes que já parti.
é sementes de abóbora, de sésamo também, ou chia, pronto, assim, esse género de sementes, pronto, um apanhado de sementes. Eu já tenho feito com vários tipos de sementes, não há nada de mal, está tudo bem. Uma que fica realmente muito bem é as de abóbora. É assim, é que se calhar não é assim tão dispensável quanto isso, ou não é tão bom ser trocado aqui a ver o vento, a levantar as folhinhas, é tão bonito. Oh. Uhum. Sementes de abóbora realmente eu acho que é melhor não deixar de lado. É melhor. E este é muito bom, muito bom. Eu vou deixar agora aqui a seguir a foto da receita. Tenho então o bolinho tratado, mas tenho a certeza que amanhã estará melhor. Porque é que costumo ser assim os bolos, os meus bolos, não sei como é o bolo das outras pessoas, não sei como é. Mas os meus bolos normalmente estão melhores no dia seguinte, o que muito me apraz, uma vez que costuma sobrar de um dia para o outro. Quantas vezes até de vários dias, que ainda há pouco disse algo de onde se pode concluir isso mesmo. Portanto, o bolo está muito bom, devia ter posto mais nozes. Posso pôr agora por cima, eu sei, ficam lá coladas porque tem o mel, né? Mas deixa estar, fica assim. Mas por acaso até podia pôr mais, mas já estou aqui a pensar. Esqueci-me da aveia. Pois é. Ora, como já anunciado, a receita está lá atrás numa fotografia. Aqui atrás está a fotografia do bolo e lá atrás está uma fotografia com a receita do bolo. E eu retirei de um programa da Filipa Gomes também. Pois, está lá escrito, da Filipa Gomes. Já não me lembro. Eu sei que foi retirada da televisão, mas não me lembrava que tinha sido do programa da Filipa Gomes. Então, eu não sou assim muito obediente à cobertura. Sou obediente na manteiga e no mel. Ou, aliás, tenho sido obediente na manteiga e no mel, mas nos secos, nem por isso. Pronto, não é o que eu tiver ali nos meus frasquinhos de sementes, é o que vai. Um fruto seco também é bem-vindo. Um frutozinho seco é bem-vindo, mas, como lembro, nunca tinha deixado por pôr a aveia. E a propósito de bolos, bolos e mais bolos e mais bolos e mais bolos. Eu ontem, por conta de ter visto aqui num post alguém que anda a fazer bolos temáticos de décadas, obviamente não, porque a gente já vai na segunda década deste século, qual obviamente, não é obviamente nenhum, mas pronto, é das décadas, mas do século passado. A pessoa perguntava qual era o ano, a década em que nós teríamos nascido, portanto, quem visse aquele post, em que ano é que teríamos nascido e que bolo é que se lembrava dessa época, portanto, da época da sua infância. Ora, eu nasci nos anos 60, mas a minha infância, eu só me lembro da minha infância já nos anos 70. Dos anos 60 não me lembro nada, porque eu nasci em 68. O meu bolo da infância é o bolo de iogurte. Este é aquele bolo de iogurte, o das caixinhas, em que a caixinha do iogurte é a medida. Quem terá inventado isto, não é? O clássico bolo de iogurte. Quem terá inventado? Terá vindo dos Brasis? Das Américas? Das Franças? Tem ar de Brasis. Tem ar de Brasis por causa das medidas da caixinha. Tem ar de Brasis, não tem ar de Américas, muito menos de Franças. Muito menos de Franças. Mas pronto, este bolo lá em casa era tão especial quando eu era miúda, mas tão especial, que até quando o cão fazia anos, porque o meu cão Toby fazia anos a 28 de novembro e havia sempre bolo de iogurte porque o cão fazia anos. Sério, mesmo a sério. O cão fazia anos e pronto, a minha mãe fazia um bolo de iogurte. Lá. Olá, boa noite, porque já é muito noite, muito escuro. Lá fora está escuro. Eu de manhã esqueci-me de falar de uma fotografia que eu tirei quando vinha a subir as escadas do meu prédio. Eu às vezes faço isto. Eu fui
Não, não. Eu fui despejar o lixo de manhã e subi. Eu moro no terceiro andar e subi as escadas. Em vez de usar o elevador, eu subi as escadas, que é uma coisa que eu faço. Pronto, não vou dizer com frequência porque não é com frequência, mas às vezes faço isso. Então simplesmente encontrei aquelas coisas ali e achei bonito. Pronto. Eu só tiro fotografias a coisas que acho bonitas. Agora aqui a pensar, pois acho que é quase o único motivo. Não, o outro motivo também é para ficar um registro. Mas é. A primeira questão é: olha, tão bonito, vou tirar uma fotografia e isto assim fica comigo para sempre. Pois, não tem originalidade nenhuma, eu sei. Normalmente é por isso é que as pessoas tiram fotografias.